Fala pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Will, está começando mais um review. Dessa vez eu trago uma M14. Bom, não é bem a M14 que a gente está acostumado a ter. Eu peguei lá embaixo, tem a mais curtinha, a Socom, mas essa daqui é diferente, então como é diferente, a gente faz esse modelo. Bom, a M14 é um modelo que já conhece há muito tempo, etc. Galera 762, o pessoal gosta muito delas para DMR, inclusive já vi DMRs muito bem feitas desses tipos de arma aqui batendo load com precisão muito boas, né? E dessa marca deles, tem uma Simba é bem robusta. Temos de M14, são armas sensacionais. Essa daqui é uma modelo assim, comparada à sua conta, um pouco mais leve. Né? Tem os Sling Balls na frente e atrás, ela tem essa empunhadura mais M4, né? Você não segurar. Tem a sua ponta, uma empunhadura mais angular, né? Ela vem, não faz essa daqui. Com o Tick Riser, né? Então já vem com o brilho para você botar uma luneta, algo do gênero. Mas você também pode colocar os seus brilhos aqui, onde tem espacinho para você acabar colocando, de lateral também. Então tem espacinho para você botar uma luneta bacana. Bom, o que eu posso falar sobre essa arma? Essa arma tem a Gearbox V7. Então ela não é V2, não é V3, ela é um pouco maior, tem um pouco mais de volume de ar, então permite que você tenha um cano maior. No caso, esse aqui o cano não é tão grande, tão razoável, né? Comparado, por exemplo, de 500mm, né, 14 full length, que é mais ou menos aqui assim, um pouco maior. Mas isso não altera muito a precisão nem o alcance dela, porque se você montar ela direitinho, ela pega um alcance impressionante, é assim, fora do padrão, fora do normal. Tem alguma coisa necessita os M14 que deixa elas extremamente especiais. Essa aqui não é diferente dela. Então, o dela tem aqui a trava do gatilho, travado, destravado, nada demais. E aqui a gente tem o seletor de disparo, full para cima. Né? Geralmente é uma arma DMR, você não vai querer o full. Então, deixa ativado, deixa só no semi mesmo, por aqui e aqui a trava. Então, o gatilho dela, o elétrico dela é por fora, então você colocar um MOSFET ou uma coisa do gênero, fazer uma limpeza, uma pressão, ele é por fora, não é por dentro da gearbox, se você desmontar a gearbox por completo, você pode simplesmente tirar ela e tal, mas eu não recomendaria fazer, é uma arma que tem muitas peças, você tem que desmontar muita coisa para chegar nela, mas é uma arma ainda assim bacana para se ter. O charging handle você tem acesso ao entusiasmo, né? O rapaz dela é aqui embaixo, então o rapaz é embaixo, tipo dial, então você vai girando aqui bonitinho, ele já tem as suas posições definidas, então você vai girando e vai dando os flex, você tem mais ou menos o rapaz. Vem com high cap, né? Essa vem com high cap. Colocar o magazine dela é muito mais simples do que a própria AK, é mais tranquilo. É um pouco difícil de achar esses magazines, então quando você encontra, compre logo. A ergonomia dela, comparada a outra, depende do gosto da pessoa. Eu gosto de estar vendo ela mais dobrada aqui, então para mim isso aqui também é confortável, para você que prefere esse estilo, né, melhor. O Tick Riser dela, você solta os dois lados, para transformar, aí você levanta para poder apoiar na melhor altura da luneta possível, dependendo da luneta que você colocar. Eu já vi muitas pessoas usando lunetas muito altas, né? Lunetas muito altas acabam tirando um pouco da precisão a distâncias variáveis. Então eu utilizo mounts baixos com lunetas baixas, não precisa levantar tanto o Tick Riser, né? A Socom e ela, se você tirasse só esse corpo aqui de baixo, colocar uma na outra, são iguais, idênticas, o mesmo V7, o mesmo motor, o motor da cima já é o médium para high também, é o médium torque muito bom, ele tem uma força bem legal. O pistão dela, padrão cima também, pente em polímero, você pode trocar por um SHS em metal, recomendo colocar de 15 dentes, porque é um carro que trabalha um pouco mais devagar, mas precisa de um pouquinho mais de força. O que eu recomendaria para fazer nela de cara é trocar o nozzle, porque o nozzle dela faz um pouco de aço, colocar um outro, você já tem uma melhora de FPS bem legal, sem ter que alterar a moto, sem ter que alterar nada. Então o nozzle padrão dela
ou colocou, que aumentou o FPS, não precisa trocar muita coisa. Um sino fechado aqui, ali, alguma coisa, um ajuste, já dá uma melhora assim incrível. Por mais que tenha esse grip aqui, ele é outro, tá? Não tem nada aqui dentro. Você não ajusta todo o motor por aqui, como ele vai fazer. Porque o motor ele vem aqui para trás. Só se você quiser fazer um stippling aqui, à vontade. Não tem nada que te impeça. Porque o motor não tá. Assim, se você enjoar desse corpo, quer botar outro, pode botar outro corpo, trocar que eles são intercambiáveis sem problema algum. Essa parte de cima aqui também intercambiável, tudo é bem intercambiável. O flash rider frente também ele é removível, tem um jeitinho de remover ele, solta aqui nem tem que soltar essa parte de baixo, para ele soltar o parafuso e você desosqueia e bota no seu pessoa se precisar. Né? Ela já é uma arma que já é um pouco silenciosa, então o seu pessoa vai ajudar, mas já é bem quietinho, nada fora do atual. Compartimento para baterias. Vamos ver agora. Lembra onde é que é o compartimento de bateria? Você lembra onde é que é o compartimento de bateria dessa daqui? Não. Que a outra ela estilou na coroinha. Então, eu acho que era para ser aí também, não é empurrando para cima ou para baixo? Eu tentei para baixo, não foi para cima. Foi igual a G3. A G3 eu pensei que fosse para baixo, a paninha você quer estar só puxando. Eu não fiz o dever de casa dela. Agora que eu não lembro, não cheguei nem a abrir a coluna. Pois é, cara. Geralmente era pra baixo. Vou ficar devendo isso. Depois eu boto no adendo depois. Senão eu não termino hoje. Enfim, tem bastante espaço, você colocar bastante tipos de baterias, né? MOSFET, sem traços, geralmente o pessoal vai usar aqui é o AIP, né? Porque geralmente são MOSFET de 3 fios, não necessariamente não vai caber um Titan Gate, um Leviathan, porque é por fora, né? O gatilho, não é tão simples assim. Então você pode colocar um MOSFET de 3 fios aqui sem problema algum, que vai fazer as mesmas coisas. E tem espaço, aqui tem bastante espaço para botar a bateria até de 2000 mAh sem problema algum. Tem um espaço. O magazine que eu falei, raquete. Hop-up chega volta e tem um porém. O hop-up já é proprietário, então por favor não quebre eles. É difícil, um pouquinho chatinho já é chato. E o bug é um pouco mais curtinho, mas nada que não dê para trocar por um Metal Leaf, algo do gênero, de um roubo que você achar mais interessante. Enfim, se tiver alguma outra dúvida, bota aqui nos comentários. Eu seja uma pessoa que monta essas armas aqui que ficam fenomenais. E especialista nesse tipo de indicadores. Beleza? Então, eu sou o Murilo, vamos conectar para o próximo vídeo. E se quiser achar essa arma aqui, apertac.com.br, você vai procurar M14, tem tanto a Socom quanto essa daqui. Beleza? Valeu, falou.